Pessoal, eu vou dar umas dicas que são importantes para quem vai estudar para o concurso da ALMG. Pelo seguinte, por conta das dúvidas que as pessoas enviam, tá? No nosso atendimento lá no Turma de Geração Concursos. O que acontece? É o seguinte, basicamente, algumas pessoas, eu vou explicar algumas questões que são importantes, tá bom? Primeiro, sobre estudar para concurso. Que cargo você deve escolher para o seu concurso público? Aqui, no concurso da LMG, existe uma vantagem que você tem aqueles cargos que são de disputa geral, por exemplo, técnico de apoio legislativo, né? Você pode disputar na corrida geral. Você tem o policial, por exemplo, também, que vocês podem disputar no geral, tá certo? Aqui. Lembrando que o policial não tem redação, tá bom? Não tem nenhum exercício discursivo. Vocês têm os técnicos específicos, vocês têm cargos de analista também, né, específicos, tem cargo de consultor geral, tem cargo de consultor específico. O que você precisa fazer para você fazer uma boa escolha é sempre você observar o seguinte, olha só, você observa, vamos supor, você é uma área de formação, suponhamos, quem não tem área de formação, escolha pela dificuldade, por exemplo, eu vou escolher a carreira para policial, você já se prepara para policial? Tudo bem, mas se você fizer uma escolha pela carreira de policial, se você não faz nenhuma preparação física, por exemplo, pode te complicar lá na frente, tá? Aqui eu posso falar a verdade porque, né, eu não sou dona de preparatório nenhum que apenas queira reter esses alunos, não faz o menor sentido. Mas eu sempre falei a verdade para meus alunos, inclusive em sala de aula. Eu estava dando aula em sala de aula para PRF, às vezes lotado de alunos que você olhava e falava, não vai passar nas fases seguintes. É claro que você não joga um balde de água fria nas pessoas do nada, mas quando a pessoa vinha conversar comigo, eu falava, pensa melhor, tem esse concurso, para você seria uma oportunidade. Então tem essa questão. Se você vai fazer a prova para técnico, existe um exercício de interpretação de texto. Muita gente me pergunta, Júlia, essa interpretação de texto é uma redação? Não, é uma técnica de interpretação que, inclusive, assistindo a vídeos aqui do canal, você consegue fazer muita coisa desse exercício, tá bom? Quem tem dinheiro, clica aqui embaixo do vídeo, né? E mesmo assim, eu não tenho dinheiro hoje. Gente, hoje existe uma regra na internet, isso também faz parte das dicas que eu quero dar para vocês, que é o seguinte: qualquer compra e-commerce que você fizer, você tem direito a 7 dias, tá certo? De ficar com esse produto. E em caso de arrependimento, você não precisa nem explicar, você pode pedir a devolução do seu investimento. É claro que você não pode abusar do direito, porque senão alguém pode entrar contra você. Mas você tem o direito de falar, olha, eu entrei, infelizmente não me adaptei, eu entrei, não gostei do material. Isso é um direito. Eu tô vendo o cursinho fazer propaganda disso como se fosse uma vantagem. Olha, o cursinho te oferece 7 dias de teste. Mentira, isso é uma regra, tá bom? Isso é uma regra. Está lá no direito do consumidor. Você pode entrar e na hora de cancelar, não precisa falar, não, eu falei assim, olha, eu tô dentro do meu direito consumidor, eu não gostaria de seguir. Pronto, acabou. E o que a gente pode fazer? Nada. É lei, tá bom? Lei. É claro que todo mundo quer reter o aluno, né? Mas é lei. Então vamos lá, atenção. E essa lei ajuda, na verdade, a gente até melhorar os produtos, essa que é a verdade, né? Melhorar a entrega de serviço, por exemplo. Gente, aqui no técnico de apoio existe exercício de interpretação. Então, é uma redação? Não. É uma interpretação. É você olhar para um texto e você transcrever a sua compreensão do texto. É claro que tem técnicas, sim. Alguém sempre vai transcrever melhor do que o outro, tá? Quem vai se preparar para a etapa discursiva do técnico sabe que tem que fazer junto com a objetiva, não tem jeito, tá bom? Já outra questão, né, ainda voltando a esse aspecto, por exemplo, de você fazer a escolha de um cargo, ainda mantendo essa questão, então para mim não é tão danoso assim fazer a discursiva, então dá para eu poder me inscrever para técnico de apoio legislativo. Pode, porque na hora que você escolhe o cargo, você também tem que levar em conta, vem aqui, ó, vou te contar uma coisa que raramente alguém comenta em vídeo. Tá vendo aqui? Limites para participação da segunda etapa, que é a etapa de redação. Para a correção da redação, você tem que olhar aqui a lista em que você se enquadra, não é? Na correção da redação. Essa aqui é a lista geral para todo mundo. Então, por exemplo, vão ser corrigidas 1000 redações de técnicos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a possibilidade é largada neste cargo, tá? Júnior, mas eu
queria fazer para outra, eu quero focar outra coisa, eu quero fazer analista de recursos humanos, porque eu tenho formação nessa área. Então você observe que a quantidade que vão corrigir, né? E compara uma área com a outra e também pense. Você concorrendo para a tua área específica, por exemplo, um aluno perguntou: você acha que eu faço policial ou faço analista de recursos humanos? Ora, policial aqui eu tenho 320 redações corrigidas. Não tem redação. Não tem redação. Mas se você tem formação em análise de recursos humanos, por que não focar a sua área de formação? Se você gosta da sua área de formação, por exemplo, ou seja, você tem intimidade com boa parte dos conteúdos que estão ali, é melhor focar. Por quê? Porque ali você concorre numa posição melhor. Ah, mas eu concorro com pessoas que são formadas na mesma área. Gente, nem todo mundo que é formado gosta da área para qual formou, nem todo mundo estudou bem essa área. E nem todo mundo lidou bem com essa área. Inclusive, muita gente, né, tende até a correr para áreas de maior concorrência mesmo, tá? Porque a gente está desesperado para conseguir uma vaga, vai lá no técnico de apoio e faz essa escolha. Eu falo assim, se você tem uma ferramenta de formação a mais, você tem sempre um suporte a mais para você. E que entram outras etapas, né, que podem usar mais a sua habilidade. Por exemplo, você vai ter etapa discursiva sobre assuntos que são próprios da sua área de conhecimento. Em policial não verá isso. Então a concorrência aqui, ela fica bastante inchada, entendeu? Bastante. É uma tendência disso acontecer. Olha, eu dou aula há mais de 20 anos, é o que a gente sempre vê, tá bom? Certo? Quem tá aqui, nesta área aqui, é o pessoal que decora mesmo. Ah, eu não quero entender nada, eu sou bom de decoreba. Então tá aqui. Quem tá aqui é o pessoal que decora mais ou menos, certo? É o que a gente vê nas carreiras policiais. Olha, eu posso falar de boa e falo com autoridade como professora que deu aula, dá aula para essa galera o tempo inteiro. Então aqui, mais ou menos, mas decoram a si mesmo, né? Tem muita gente, veja bem, tá todo mundo fazendo concurso para carreiras policiais, então pode ser uma área que fique muito concorrida, até porque o pessoal que vai fazer o concurso para o Senado no policial legislativo vai aproveitar essa bocada de Minas, tá? Então fique esperto. Eu sou pessoal da área de TI, nada de braçada, né? Concurso todo dia, toda hora praticamente. Ah, eu sou da. Júnior, e o que você acha de eu fazer, por exemplo? Olha só. Situações que você pode levar em conta que são até muito boas. De eu tentar, por exemplo, o consultor. Né? Eu poderia tentar o consultor administrativo aqui com 240 correções, mas eu estou pensando em tentar o consultor de direitos humanos e segurança. Administração pública, perdão. Aqui que é mais próximo. O que você acha? Naturalmente, este daqui fica mais vazio, tá? Fica bem mais vazio. Por quê? Porque este aqui tem três. Ele tem uma segunda etapa, né? As áreas de consultores, vou até observar para ver se não estou falando besteira. Eles costumam ter uma terceira etapa, mas se não me engano, é consultor legislativo. Só vou conferir, certo? Veja aqui, olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, entrei em consultor. Consultor específico por cargo, né, eles têm duas etapas do concurso. A primeira tem a segunda etapa. O consultor legislativo, ele tem três etapas, envolvendo uma série de especializações, tá bom? O consultor de processo legislativo, três etapas. O que acontece com os consultores, pelo fato, né, de ser uma área que exige um pouco mais de conhecimento constitucional, muita gente deixa de fazer, mas muita gente que já é concursada faz concurso para consultor. Por quê? Porque estudou tanto, tem intimidade com essa parte da disciplina, que gosta, tem facilidade de estudar regimento, é uma pessoa que não tem problema com memorizar o regimento interno, a pessoa mete as caras e manda ver, entendeu? E são pessoas, por exemplo, que vão fazer concurso do Senado, então elas aproveitam. Ah, mas o regimento do Senado é diferente do regimento da Assembleia Legislativa de Minas. É diferente, mas em certa proporção, porque a sistematização lembra muito um processo normativo de outro. Então a sistematização fica na cabeça da pessoa, aquele raciocínio regimental fica muito na cabeça da pessoa, tá? E ela já vai mais ou menos para o Senado com muita coisa pronta. Ela vai, por exemplo, com uma noção de minuta de proposição legislativa na cabeça, ela já tem uma noção de leis. Então, ela meio que mata um concurso e mata outro, tá bom? Vocês podem também fazer escolha por cargo fazendo esse tipo de questão, levantando lá o projeto básico do Senado, já existe o projeto básico do Senado, e
levantando aqui o edital da Assembleia Legislativa, observando aqueles cargos que são confluentes, ou seja, se eu fizer isso aqui eu aproveito energia para aquele de lá. Então, isso também é bacana, entra também na questão. Então, eu falo para vocês, observem exatamente a formação de vocês, deem privilégio para a formação, porque os cargos ficam mais esvaziados no processo de concorrência. Observem a quantidade de discursivos que serão corrigidas. Se vocês têm facilidade com a área de vocês, vocês podem enfrentar outras etapas que são muito próprias de vocês, em vez de vocês caírem na concorrência geral. Isso conta muito, tá? Isso é um detalhe. Outra questão que as pessoas estão me perguntando, Júnior, você tem curso para as duas etapas? De uma vez? Não, não faça isso com você. Preste atenção. O que você precisa é ter um foco total na primeira etapa, para você mandar muito bem na primeira e já estudar a segunda, de certo modo. Por quê? Porque a diferença, por exemplo, de uma etapa para outra, que ainda não está agendada para os cargos de nível superior, tá, gente? A gente não tem ainda o agendamento da segunda etapa, pode ser muito pequena. Por que eu não tenho a terceira etapa? Pelo simples modo que você precisa se classificar da primeira para a segunda, mas não dá para eu dar bobeira, vamos dizer assim, deixando a segunda apenas para a classificação da primeira etapa. Gente, eu trabalhei com muitos concursos de primeira e segunda etapa. Por exemplo, Receita Federal, de vez em quando ela muda o formato de prova. Vez ou outra, tá? Depende de cada ano que essa prova é aplicada. Então já houve concurso da Receita em que a gente teve uma primeira etapa de provas fechadas e uma segunda etapa que aconteceu 45 dias depois. Os alunos estavam enlouquecidos. O aluno estudando a segunda etapa, que é um processo de escrita de forma antecipada, ele só precisa realmente fazer o esforço de passar e vir para aqui. A terceira dá para esperar, sabe por quê? Porque ele já terá aqui bastante tônus cerebral de expressão escrita. Ele já entenderá o processo da escrita, de tal modo que ele só precisa se adaptar, né, fazer adaptação para chegar a essa aqui. E quando a banca agendar essa aqui, naturalmente teremos o agendamento desta. Eu já posso lançar a terceira etapa. Então é uma coisa de cada vez. Não adianta você atropelar a corrida, vou fazer tudo. Né? Eu poderia ganhar dinheiro agora, exatamente montando as 3 etapas. Eu não vou fazer isso com um aluno, tá? Não me interessa em ludibriar, muito pelo contrário. Eu gosto das coisas muito bem feitas. Eu amo dar aula, né? Gosto muito da minha carreira. Então eu gosto das coisas muito bem feitas. Quem está acompanhando minha aula, meu material está sendo feito do zero mesmo, tá certo? Para a LMG. Por isso que é um material todo cuidado, todo muito bem explicado, tá certo? Porque eu sei que eu vou ter aprovação, é nesse processo que eu trabalho. Outra dica importante para finalizar, gente, é bibliografia. Muitos alunos perguntam assim, Júnior, quais desses livros eu devo adquirir? Cara, praticamente eu vou falar nenhum. Pelo menos eu vou responder por português e pelas discursivas, tá bom? Pelo menos isso eu vou fazer para vocês a resposta. E ouso falar das outras áreas também. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só, vou lá na bibliografia para você entender como que é isso. É o seguinte, a maior parte dos concursos nem coloca bibliografia, eles nem colocam, sabe? Antigamente todo mundo colocava, né? Falei que vocês são muito antiga nesse processo. Antigamente, pessoal, todo mundo colocava uma bibliografia. Vou pegar aqui língua portuguesa. Aí os alunos vinham e compravam, só que tinha uns alunos que furavam a fila. Quem eram os alunos que furavam a fila? Aqueles alunos que estudavam com professores com larga experiência em provas. O foco, gente, é a prova da FUMARC. Então, o que interessa é o que consta em língua portuguesa que a FUMARC pede muito. Porque, por exemplo, se o aluno comprar a gramática do Evanildo Bechara, é uma gramática maravilhosa, mas ele vai ter muita dificuldade para estudar isso, certo? E outra coisa, não vai cair do jeito que está ali. Não que a banca vai distorcer o que está no Celso Cunha ou no Bechara, não é isso. Mas ela vai fazer recortes muito próprios. Só para vocês terem noção, hoje a FUMARC tem sua prova quase toda voltada para a interpretação de texto. Estou falando da prova de língua portuguesa. A prova de língua portuguesa da ESAF está quase toda, são cerca de 50% das questões são interpretação. Tanto que no meu curso de discursivas, eu dou uma aula de interpretação para prova objetiva mesmo. Não é nem no bônus de português, não.
Eu dou aula dentro da interpretação da segunda fase, eu já antecipo a interpretação da primeira. Porque para o meu aluno emplacar de vez. E não é uma interpretação tão simples assim na prova objetiva, não, tá, gente? Na prova discursiva é bem mais simples. Mas na prova objetiva é uma interpretação mais trabalhosa. Depois eu deixo dicas aqui no canal para vocês. Curtam o meu canal, que a gente está em época de eleição. Essas redes sociais não fazem, elas não entregam vídeo para vocês de jeito nenhum. Então curta e se inscreva, que é o melhor caminho para você não perder nada. Então muita gente vai perder muita informação, não é só no meu canal não, no canal de vários professores aí. Na época de eleição o pessoal está colocando dinheiro em redes sociais, então a rede social ela acaba trancando o caminho, né, dos vídeos que vão chegar para você para que outras informações de propaganda cheguem para você que são pagas, tá bom? Então aqui é gratuito só, é para você, pro seu próprio bem. Eu nem sou monetizada pela rede, porque eu não tenho aquelas 4.000 horas, né, de vídeos assistidos em um ano, tá? Não tem tempo, tá bom? Eu adoraria, mas eu quero fazer isso com outro projeto, não com esse. Então, chama a atenção de vocês para isso, tá? Por exemplo, ó, só pra vocês terem noção sobre bibliografia. Tá vendo esse livro aqui? Eu tenho umas 3 edições desse livro, inclusive tem a última, certo? Gente, mesmo a última edição está defasada. Os textos que tem aqui, isso aqui é o livro de interpretação de texto, que é usado tanto na prova de língua portuguesa quanto na prova discursiva. Os conceitos do Platão e do Fiorin ainda são muito válidos, conceitos, mas os exemplos caíram por terra, porque hoje os gêneros textuais eles avançaram muito por causa das tecnologias de informação e da comunicação. E quando você pega provas de interpretação de texto lá na segunda fase, são provas que podem considerar a inovação de gêneros. Então, o que tem aqui dentro do Platão e do Fiorin já não serve mais, tá? Então, veja que é só uma base. O conceito do que está aqui eu uso pra caramba, mas o que eu faço? Ele fica ali aberto na hora de eu fazer material. Mas o que eu faço? Eu vou lá nos meus textos e faço adaptação, que é o que todo mundo faz, tá certo? Todo mundo vai fazer. Aí, pelo menos é o que as bancas fazem, todo mundo fala as bancas, tá bom? Agora, pessoal, os manuais de redação parlamentar, vocês sim precisam estudar. Isso aqui precisa. Porque quando você trabalha com redação oficial ou redação parlamentar, aí você pode ter certeza que a banca vai lascar uma questão ali bem direta, bem extraída desses manuais mesmo, tá? Então já aconselho estudar. Chegou aqui para noções de direito. Cara, isso aqui é professor que vai trabalhar com vocês. É o professor de direito, professor de constitucional, que vai entrar a fundo nisso aqui, pegando as questões da FUMARC. Então, não é muito negócio você descer muito aqui para a bibliografia, não, tá? Os consultores têm uma. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui o material de um consultor. Para eu mexer. Estou entendendo a parte do técnico, certo? Vamos pegar aqui um consultor. Atenção, o que for manual, vocês devem sim, tá, pessoal? O que for manual. Um manual de NRs, por exemplo, para a área de. Como é que eu vou falar para vocês? Para áreas que lidam com segurança do trabalho. Aí sim, aquelas NRs têm que ser memorizadas. Isso é manual. Manual, sim. Manual de contabilidade pública, sim. Manual, sim. Os livros, não preciso, só se você quiser, se tiver tempo, tiver paciência. Confie, procure professores que vocês confiam, em que vocês confiam. Hoje a internet é muito boa porque ela traz para você uma série por exemplo, de demonstração de aulas de professores. E aí vocês vão observando aqueles que são mais atualizados, são mais focados em banca, tá? Então isso é muito importante. Por exemplo, direito do trabalho. Se você baixar a maior parte desses livros aqui, veja que a banca nem coloca edição. Sabe por quê? Porque boa parte pode estar defasado. O direito do trabalho sofreu muita alteração. E sem falar de jurisprudência, então tem que ser aula. Senão você se ferra num concurso como esse, tá? Sinceramente falando. Agora, é claro, eu vou fazer o concurso para consultor. Também que eu tô aqui igual doida procurando esse edital, é muito grande, né? Ele é muito extenso. Deixa eu ver se eu acho aqui um para consultor. Sim, né? Achei um para consultor. Aqui não, analista em recursos humanos, tem uma primeira etapa e tem uma terceira etapa. Não, a terceira etapa é título. Vamos lá. Prova de analista. Eita. Espera que eu vou achar e vou falar aqui. Eu vou fazer
Consultor. Então, os consultores acabam lendo mais, eles precisam realmente aprofundar um pouco mais o estudo. Mas ainda assim, eu chamo atenção para que vocês possam trabalhar com materiais mais direcionados, mesmo sabendo que a prova acontece lá em janeiro, tá? Não deixem de fazer isso não, porque senão vocês vão estudar muito, por exemplo, consultor legislativo, meio ambiente e desenvolvimento agrário. Cara, é só lei, é lei, lei, é muita lei para memorizar, lógico, muita lei para memorizar, mas não adianta muito, né? Você entrar por essas leituras que são muito específicas. O que você encontrar na internet, você pode ler ali de bobeira, mas sinceramente falando, é fazer exercício. É claro que a FUMARC, por exemplo, para consultor legislativo, de meio ambiente de desenvolvimento agrário, não tem muitas questões específicas. Não tem. Mas você pode pegar questões específicas de outras bancas, sim, porque existe muita cópia, tá, gente? Muita cópia mesmo em concurso público. Quando eu falo, as pessoas ficam estarrecidas, mas professores que lidam com prova, por exemplo, eu mexo com muita prova de língua portuguesa e às vezes eu estou fazendo um exercício lá da FGV, aparece numa prova da Sesgran Rio uma questão que eu já resolvi na FGV, só que ela está com outra roupagem um pouco disfarçada, mas é a mesma ideia. Já precisa ter um texto inteiro. Já precisa ter texto inteiro. Então, assim, temas de redação, por exemplo, né? Por que acerto muitos temas? Eu passei 9 semanas acertando tema de redação. Por causa disso. Porque como eu lido com várias bancas ao mesmo tempo, eu vou replicando o meu material bem ou mal, o que outra banca está fazendo ali para aquele aluno, adaptando para a próxima banca, que é a banca dele. O que acontece é certo tema de redação. Por quê? Porque as bancas olham o que as outras estão fazendo, tá? Então, é claro que a linguagem própria da sua banca, a forma de organizar a prova, etc. Mas olha, a fonte, né? Cada um gosta de um facilitador e banca também gosta, tá bom? Bom, se tiverem mais alguma dúvida, coloquem abaixo desse vídeo. Curtam o vídeo, se quiserem estudar conosco, embaixo desse vídeo tem ali toda a informação sobre o nosso curso, né, as nossas redes de informação. Se quiserem também mandar informação para os nossos, perguntar alguma coisa diretamente no nosso contato também, tem ali, a gente responde, tá bom?